Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz, estamos juntos mais uma vez para estudarmos um pouquinho da palavra do nosso Senhor. Portanto, vamos orar nessa manhã. Convido você a fechar seus olhos nesse momento, vamos orar. Deus meu, Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão em casa agora ouvindo essa lição. Abençoe a cada um, abençoe cada membro de suas famílias, Senhor. Muito obrigado porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus que nos instrui através da Sua palavra. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, semana passada nós falamos um pouco sobre a doutrina da reconciliação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da justificação. Semana passada nós falamos sobre, o autor trouxe a ideia de que a mão de Deus é uma mão amiga. E nós usamos como texto base para entender esse processo da reconciliação, o texto que Paulo escreve à igreja em Coríntios, e nós lemos 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20. Vou ler aqui só para lembrar rapidamente. Diz assim, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19 diz, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E aí ele vem transcorrendo um texto, até quando chega no versículo 21, diz assim, aquele é Cristo, que não conheceu pecado, Cristo era santo, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Então aqui atrás, no versículo 19, nós vimos que Deus, em Cristo, ele estava reconciliando consigo mesmo, com ele mesmo, o mundo. Então nós entendemos que a reconciliação, nós éramos inimigos de Deus, porque nós pecamos contra ele, o pecado veio, nós pecamos contra ele, nos tornamos inimigos dele. Nós escolhemos isso, nos tornar inimigos de Deus. Tudo bem? Foi nossa escolha. E Deus, com graça e amor e misericórdia, ele resolve nos reconciliar com ele. Nós erramos contra ele, mas ele achou que ele deveria nos reconciliar com ele. E ele fez isso através dele em Cristo Jesus. Então a morte de Cristo lá naquela cruz fez com que os nossos pecados não fossem pesados sobre o nosso corpo, sobre os nossos ombros. Então os nossos pecados, a nossa dívida foi imputada, foi colocada, o castigo que nós deveríamos receber foi colocado em Cristo Jesus, no nosso próprio Senhor. E essa é a palavra de reconciliação. E tudo isso foi feito para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E é um pouquinho disso que a gente vai falar nessa manhã aqui com vocês. Bem, o que é justificação? O que é essa doutrina de justificação? O que é ser justificado? Eu não sei quantos de vocês aqui, enquanto nos seus trabalhos, enquanto nos seus estudos, já precisou de uma justificativa, um atestado de justificativa. Por exemplo, você está doente, está passando mal, está com uma dificuldade e não consegue ir ao trabalho. E para que você não tome aquela falta, não perca aquele seu dia de trabalho, você precisa entrar com uma justificativa. E normalmente a justificativa por problema de saúde é dada por um médico. Então a gente vai ao médico, pede o médico, fala, doutor, a gente passa lá pela avaliação, o médico vê que a gente não pode ir trabalhar
e ele nos dá um atestado justificando a sua falta naquele dia. Então ele te dá um atestado, você apresenta ao seu patrão e ele não te desconta aquele dia de trabalho. Mesma coisa quem estuda. Às vezes nós estamos doentes e por algum motivo não podemos ir às nossas aulas. E então a gente pede ao médico uma justificativa e aquele médico nos dá aquela justificativa. E o que faz aquela justificativa? Na verdade, aquela justificativa é um documento. É um documento que torna verdadeiro, torna reto aquela minha falta. Então eu faltei por algum motivo e aquela justificativa assinada por aquele doutor, por aquele médico, entre outras situações, torna que aquela minha falta, apesar de ter acontecido, ela torna reta, ela torna algo que nos declara inocente, nos absolve daquela falta. Isso é trazendo para os dias atuais, para os nossos dias. Então, normalmente, uma justificativa é isso, né? E o que a gente vê na Bíblia é que a justificativa para a salvação também passa pela mão de alguém, e essa justificação passa pela mão do nosso Senhor. Uma falta nossa no trabalho, ela é justificada por um médico ou por uma outra situação, justificada. Agora, trazendo para a doutrina, trazendo para a nossa vida espiritual, trazendo para a doutrina da justificação, é quando eu e você, pecador, fomos reconciliados com Deus através de Cristo. E isso acontecendo, nós somos justificados por Ele. Essa doutrina da justificação trata um pecador culpado de Deus pelos nossos pecados, nos declara inocente. Então, a justificação de Cristo, a justificação de Cristo Jesus, feita pelo nosso Senhor, nos tira de pecadores e nos torna declarados inocentes. E a palavra de Deus aqui, o texto ele é bem rico, hoje essa lição é bem rica, tem muitos versículos, muitos capítulos que falam a respeito dessa doutrina da justificação. E eu quero ler com os irmãos aqui nessa manhã um pouco desses textos. E eu gostaria que você abrisse nessa manhã, por exemplo, Romanos capítulo 3. Abra aí sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 24. Diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que crerem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O texto aqui nos diz que nós somos justificados na justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, se alguém quer se tornar justificado, ele tem que crer em Jesus Cristo pela fé. E uma coisa interessante é que essa justiça de Deus é para todos. É para todos. Não há diferença entre raça, cor, língua, nação, não há. Essa justificação é para todos. Por quê? Porque todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos, fomos destituídos da graça de Deus. E nós somos justificados pela sua graça gratuitamente. Isso é uma coisa que você tem que entender muito bem. Nós fomos justificados por Deus gratuitamente, não por mérito, não por obras meritórias, tá? Unicamente, exclusivamente pela graça e pelo amor do nosso Senhor e nosso Salvador. Somente nele há a justificação. Somente através dele há em Cristo Jesus a justificação.
Por que que foi através dele? E somente por ele? Porque Cristo foi entregue ali naquela cruz para morrer por mim e por você, e ao terceiro dia ele ressuscitou, então nada mais pode trazer justificação em nossas vidas. E tem outros textos, por exemplo, Romanos 5, versículo de 1 a 9. Aqui o apóstolo Paulo fala claramente a respeito da justificação pela fé. Prestem bem atenção. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então, olha que tremendo. Pela fé nós somos justificados, pela justificação nós temos paz com Deus, e pela justificação e pela fé nós temos acesso a esta graça maravilhosa. Então, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, paciência, experiências, e experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Um ponto aqui que eu quero pensar com os irmãos é o seguinte. Nós, eu e você, nós somos cristãos evangélicos, né, chamados os protestantes. Tá? Gostaria que vocês entendessem bem isso. Nós somos os protestantes. Vemos a reforma protestante. Nós não somos católicos, tá? Não há nenhuma distinção em falar isso, não há nenhum peso em falar isso, não é diminuir nenhuma religião ao falar isso, tá? Porém, nós somos protestantes, cristãos, evangélicos. E há uma diferença primordial a respeito do que nós cremos a respeito da justificação e do que uma grande parte dos católicos da Igreja Católica Romana tem nos seus escritos, que muitos deles pensam. E é importante que você e eu entendamos isso. Eu li aqui aonde a justificação ela é somente pela fé. A nossa fé em Cristo Jesus, a nossa palavra, onde a gente diz, eu acredito em Cristo Jesus, eu creio em Cristo Jesus, nós somos justificados e ponto final. É apenas através de Cristo. A Igreja Católica, em sua grande maioria, hoje a gente já vê algumas coisas, algumas doutrinas diferentes da doutrina original da Igreja Católica, mas algumas igrejas hoje pensam diferente. Mas na sua raiz, as igrejas católicas ainda acreditam que a justificação ela acontece pelas obras e não apenas pela fé em Cristo Jesus. Ué, Ricardo, mas eles acreditam que é pela fé, eles acreditam que é através de Jesus Cristo? Sim, eles acreditam, mas aí que vem o problema. O mais, tá? A nossa justificação é somente pela fé e não pelas obras. As obras, elas são uma resposta da fé que nós temos, mas não é nós não somos justificados nela, tá? Em 1545 aconteceu um concílio chamado Concílio de Trento. Ele foi convocado pelo Papa III, pelo Papa Paulo III, aonde nesse concílio eles queriam tratar muitas coisas, né? E uma das coisas que eles queriam tratar era fazer frente aos reformadores da Reforma Protestante. Vocês com certeza escutam falar sobre Martinho Lutero, entre outros reformadores. Então, esses reformadores estavam tratando justamente essa ideia de que uma das ideias era de que a justificação ela vem através de Cristo, somente através de Cristo. E esse concílio ele traz a ideia principal para reafirmar a ideia da Igreja Católica,
E uma dessas ideias era a concessão de indulgências, orações, preces aos santos, sacrifício em suas missas, existência de purgatório e que a justificação é uma união, é colaboração entre a graça de Deus e a obra de mérito. Então parece sutil, mas está errado. Não é a doutrina de Cristo Jesus. A doutrina de Cristo Jesus, a doutrina da justificação, é a doutrina onde eu e você somos salvos e justificados unicamente pela graça e misericórdia de Deus. Vocês precisam entender e gravar isso aí em suas mentes. Nós somos justificados única e exclusivamente pela graça e misericórdia do nosso Senhor. Não acreditem que as suas obras trazem algum efeito sobre aquilo que você ganhou, né, que é a justificação. Não, é amor, é graça unicamente do nosso Senhor. A nossa justificação não é feita pelas obras que eu e você exercemos na igreja, assim como a Igreja Católica fala. Não, a nossa justificação é pela graça em nosso Senhor, é a graça do nosso Senhor, unicamente. Só assim que os nossos pecados são imputados sobre Cristo Jesus. Amém? Bem, a doutrina da justificação, ela trata de, como eu falei, trata de um pecador, de um culpado, que diante de Deus, por seus pecados, ele nos declara inocente. Quero ler aqui 3 versículos com os irmãos. Romanos 3, versículo 23, diz que nós somos pecadores. Olha o que diz. Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Romanos 6, versículo 23, diz que nós fomos condenados. 6, versículo 23. Diz assim a palavra do nosso Senhor: porque o salário do pecado é a morte. Então, aquele que pecou, ele tem a condenação, e a condenação é a morte. Mas nesse mesmo versículo diz que nós somos redimidos. Então, nós éramos pecadores, somos pecadores, estamos condenados, fomos condenados à morte, mas há uma justificação, há uma salvação. Olha o que o versículo 23, parte B, diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? É tremendo, é gratuito. A vida dada por Cristo Jesus ali naquela cruz é gratuita. A justificação é gratuita, não depende de mérito, não depende se eu tenho que alcançar, se eu tenho que andar de joelhos, subir o morro de joelhos, se eu tenho que... não importa, é gratuito. O dom de Cristo é gratuito. E quais foram os efeitos, ou quais são os efeitos da justificação em nossa vida? Primeiro, a justificação nos livra da condenação. Romanos 8, versículo 31. Olha o que diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Pois Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à mão direita de Deus e também intercede por nós. Olha o que diz o versículo 33. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ninguém. Se Deus é aquele que nos justifica. Então, um dos efeitos da justificação é que nós somos libertos da condenação. Nós somos livres da condenação. Não há mais condenação para mim e para você. Glorifique o nome de Deus, porque não há. Por mais que o homem diga que exista, não existe condenação. Eu e você somos libertos, somos justificados no sangue de Cristo Jesus.
Outra coisa, outro efeito é que a justificação nos dá paz. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E o outro ponto, que são os efeitos da justificação, é que quando nós somos justificados, isso é importante, quando nós somos justificados, nós temos o desejo de sermos santos, temos o desejo de não pecar mais. Então, querido irmão, grave isso. Justificação nos livrou da condenação. Justificação nos dá uma vida de paz mesmo nas tribulações. Justificação nos traz vontade de ser santos. Como é que está a sua vida? Como é que estão as coisas aí com você? Então, medite no que a gente pensou aqui, medite na palavra de Deus. Olha, se você não leu, lê esses capítulos que falam sobre justificação. Você vai sair daqui, ó, te garanto, fortalecido, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada abençoado que está aqui nessa manhã. Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu amor. Deus, muito obrigado porque o Senhor é misericordioso, Senhor. O Senhor nos ama independente das situações, ó Deus. O Senhor não espera de nós, sabe? O Senhor não espera que façamos algo pelo Senhor para que o Senhor possa fazer primeiro. O Senhor é santo, o Senhor é amor. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, meus queridos.